Olá, que alegria estar na sua companhia. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o programa A Vida em Foco, começando nesta quarta-feira, último dia de agosto, dia 31, falando para todo o Brasil via satélite, canal digital aberto. São mais de 2.170 cidades que estão conosco e também transmitindo pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que tem relação muito mais com a vida do que a gente imagina. É uma sensibilização com respeito ao suicídio, até porque último dia de agosto, a gente está abrindo aí setembro já, então vamos falar desse tema aí que é tema do Setembro Amarelo. E para isso eu tenho uma convidada aqui, uma especialista para falar desse tema tão delicado, que é a doutora Gisele Cipriano Rodakoski. Ela é psicóloga e também coordenadora do curso de psicanálise da Uninter. Também vamos falar aqui sobre compras na internet, principalmente com relação à segurança, né? Para que você não cometa nenhuma falha que coloque em risco, na verdade, a tua própria finança, teus dados bancários. Então a gente vai tirar dúvidas sobre isso já no segundo bloco. E também vamos falar sobre questão de sustentabilidade. Infelizmente o Brasil está entre os países mais poluídos do mundo, mas sempre tem algo que a gente possa fazer para ajudar, né? Então esse também vai ser um tema que a gente vai tratar aqui. E claro que tem muito mais para você, então é só ficar com a gente que está começando o programa A Vida em Foco. A gente começa falando desse tema que é tão delicado, né? Setembro traz a prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, por mais que a gente ainda está no último dia de agosto, mas já estamos olhando para frente, né? Então nós vamos falar sobre essa questão de preservação da vida. Eu gosto mais de trazer por esse lado, sabe? Porque a gente se atenta à necessidade das pessoas, né? Vamos dizer, aos detalhes que elas estão nos mostrando, que podem ser sinais de alerta, e por isso que eu estou com uma especialista para falar desse tema tão delicado, né, doutora Gisele Cipriano Rodakoski, que é psicanalista lá da Uninter. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Tudo bem? Pelo convite, pela confiança. Eu que agradeço, viu? Obrigada a você. O que a gente precisa falar sobre esse tema do ponto de vista da psicanálise? Então, a primeira coisa é que talvez a gente precise mais ouvir do que falar. Mais ouvir do que falar? Olha que interessante. Ouvir as pessoas que estão ao nosso redor, é isso? Nesse Sim, sentido? Então, familiares? O que as pessoas têm a dizer sobre isso, né? Como elas se afetam com isso. Porque muitas vezes a gente pensa em dar conselhos ou passar alguma experiência como exemplo, e isso não faz sentido para a vida da pessoa, porque a gente tem que considerar a singularidade, né? Então cada um de nós tem uma história de vida que não é igual a do outro. Então aquilo que dá certo para a minha vida, a maneira como eu enfrento as minhas dificuldades, não é a mesma coisa para o outro. Ele não tem os mesmos recursos que a gente tem. Ou seja, eu não posso comparar a forma como eu lido com as situações, que para mim pode ser fácil em algumas situações, mais difícil em outras. Isso não pode ser um parâmetro para eu olhar para o outro e de repente achar que está tudo bem ou que não está. É isso? Então, muitas vezes por conta disso, a gente desqualifica ou desmerece alguma situação que para ele é relevante, né? Porque para mim não seria tanto, mas para ele faz sentido, para ele é. Então, quando a gente considera que o que o outro diz faz sentido para ele, a gente pode respeitar mais. Então, por exemplo, tem várias situações que são difíceis para todo mundo, como desemprego, divórcio, uma desonra, que poderia ser uma traição, sabe? Que a pessoa... Às vezes até uma dificuldade do dia a dia que ainda não se transformou ainda numa situação específica, né? Sim, né? Então são várias situações que individualmente a gente enfrenta com dificuldade, claro, mas a gente reúne recursos emocionais, sociais, de apoio para enfrentar aquela situação. Mas pode ser que aconteçam 3 ou 4 coisas dessas simultaneamente. E aí é mais difícil, né? Então, o Ministério da Saúde identifica que pessoas que tentaram suicídio e foram acolhidas em unidade de pronto atendimento, em emergências de hospital, eles perguntaram para a pessoa, né, o que te levou a isso, e ele
eles relatam com frequência 4Ds, né? A gente 4Ds. Até conhece como os 4Ds do suicídio. Então, são 4 dessas dificuldades que isoladamente a gente consegue gerenciar, mas quando elas acontecem simultaneamente, aumenta muito o risco de a pessoa pensar em suicídio. Que são quais? Geralmente começa com D, né? Desemprego, desonra, entendi. Doença, dor, depressão. Entendi. Né? Então, pode ser mais de 4 até. Mais de 4, sim. Mas são simulando que é muita pressão para a pessoa aguentar. São várias situações. Várias situações que acontecem ao mesmo tempo e que isoladamente ela conseguiria lidar com todas elas, né? Com dificuldade, mas ainda com recursos, mas que quando acontece simultaneamente aumenta muito o risco. E são situações que são tabus ou que são difíceis de a gente compartilhar, assim, com colegas do trabalho. Então, geralmente as pessoas não falam. As pessoas guardam para si, é isso? Sim. E aí elas enfrentam sozinhas. Por isso o suicídio por muito tempo foi considerado como um problema da pessoa, emocional, psicológico dela, né? E hoje o suicídio é visto como uma doença social, um problema social de saúde pública, porque tudo bem que as pessoas não falam, mas também os outros não ouvem. Quando a pessoa quer falar, o que mais a gente escuta, né? Que a pessoa que o outro diz assim: bobagem, não pensa nisso, não é para tanto, você tem que fazer isso, isso e aquilo, dar um monte de conselho e ao invés de ouvir, fala. Por isso eu respondi a tua pergunta dessa maneira. Ouvir mais do que falar. Eu entendo a importância desse ouvir, porque a pessoa ela vai se sentir já acolhida nesse ato, né? Mas por outro lado, você considera também que seja importante que alguma outra ação seja tomada? Sim, porque tem uma diferença entre acolher e atender. Nós, nas nossas relações do dia a dia, né, com os nossos familiares e amigos, nós podemos acolher, que é dizer para a pessoa, prestar atenção no que ela diz, ouvir com atenção, não desmerecer e dizer algo do tipo: eu entendo quanto está difícil para você, isso seria difícil para qualquer um, o que você está passando realmente é importante, isso é acolher, é dizer isso faz sentido, você tem razão, é difícil mesmo, sem concordar com ele, né? Mas só entendo você. Mas outra coisa é atender. A atenção à saúde é feita por profissionais da área da saúde. Então, faz parte do acolhimento você dizer para a pessoa assim: eu gostaria de poder te ajudar mais, mas eu não sei como. Eu posso te ajudar a encontrar. Aí encaminhar para um profissional. Conheço alguém, tem uma unidade de saúde perto da minha casa, vê onde é uma que fica perto da sua, né? Então, motivar a pessoa a buscar atendimento. Por isso a gente fala que acolhimento qualquer um pode fazer, é algo da humanidade, assim, né? De ser solidário com a dor do outro e escutar com atenção. Outra coisa é o atendimento, que é um serviço profissional qualificado da... Interessante porque quando você coloca que primeiro a pessoa se coloca à disposição para escutar, acredito que será maior a probabilidade também dessa pessoa sentir que deve ir atrás desse, vou colocar como conselho aqui, né? Desse conselho que ela está ouvindo, enfim, dessa que é o disposição em ajudar, né? Então, porque quando a pessoa ela acha que é só com ela, né? Então, ela esconde muito. Por isso que quanto mais faz campanha, agora a gente faz isso o ano inteiro, mas em setembro é o mês de maior visibilidade, né? Da sensibilização. Quando a gente fala sobre isso, a pessoa vê que não é só com ela, que não é algo que ela precise esconder. Né? Então ela se motiva mais a procurar ajuda. Entendi. E não é uma coisa que ela faz por fraqueza, na verdade é assim, quando a pessoa chega num estado de exaustão, é porque ela já foi forte por tempo demais. E aí ela precisa de recursos adicionais. Quais são esses recursos adicionais? Alguém que escute, alguém da rede social, né? Que é colega, familiar. Que ela não vai se sentir excluída por isso, no fim das contas, né? E muita gente tem medo de perder o emprego, tem medo de ser considerada fraca, né?
E as pessoas muitas vezes até julgam que não tem Deus no coração, né? Então, não se trata de nada disso, né? Porque ela tentou com todos os recursos que ela tinha, mas às vezes o contexto é doente demais para a pessoa se adaptar. Sim. Né? Às vezes as pessoas dizem para mim, eu estou deprimido, mas na verdade o contexto é deprimente. E daí para ela se adaptar a um contexto deprimente, né, exaure, a pessoa fica exausta de tanto usar os próprios recursos internos. E ela precisa de ajuda externa. Então, um profissional da área da saúde, às vezes não é só uma questão emocional, tem implicações sociais, às vezes ela está com falta de vitamina, sabe? Alguma doença orgânica que faz com que ela não tenha a mesma disposição e a mesma energia para enfrentar aquelas situações difíceis. Aí acho que tudo vai depender do que está envolvido o contexto daquela pessoa, né? Como você falou, os 4Ds, que são variáveis, na verdade, né? Às vezes ela está com uma doença, vai acabar recorrendo a um médico, né? E vai começar por ali um tratamento. Às vezes ela vai sentir realmente uma exaustão, uns sinais de depressão, uma coisa, vai procurar uma psicanalista, por exemplo, e vai começar por ali. Então você acredita que qualquer que seja esse ponto de partida de ajuda, desse atendimento, ele é válido? Ele é válido, ele é muito válido. Às vezes as pessoas não querem tocar no assunto e elas não procuram, então, alguém da área psi, né? Um psicólogo, um psicoterapeuta, um psicanalista. Talvez é mais difícil nesse sentido, né? Começa pelo médico, né? Então ela vai entrar por onde para ela for mais fácil. E ela precisa ser acolhida e tanto quanto possível ela ser inserida nos diversos serviços, né? E tem, assim, a gente estava falando dos determinantes. Tem determinantes que são distais, outros são proximais. Então, tem coisa assim que não tem o que você fazer que vá mudar aquilo. Tá. Por exemplo, uma doença genética, sabe? Algo que... Sim, tem algumas situações específicas que não tem o que mudar. Até faz parte da história. Às vezes ela sofreu um abuso físico ou sexual na infância. Não tem como mudar, isso já faz parte da vida. Sim. A gente consegue ressignificar. Mas daí não a psicanálise é muito importante, né? Porque daí, mesmo que a pessoa não consiga mudar o que já aconteceu, mas ela consegue mudar a forma como ela se posiciona frente a essa história. Exatamente. Né? E outros fatores são proximais, acontecem agora. Por exemplo, um desemprego, né? um término de um relacionamento, uma gravidez indesejada, que ela se culpa por... Sabe, não foi planejada, mas não quer dizer que foi indesejada. Então fica aquele conflito, como é que eu vou rejeitar? E é uma culpa. Então isso é um exemplo de situação atual que fragiliza a pessoa, que exige mais do que o habitual. Sim. E quando ela não encontra os recursos internos, ela precisa de recursos externos, que pode ser medicamentoso, né? Tem vários tipos de terapia, tem as medicamentosas e tem as integrativas, as mais naturais, né? Então tem psicologia, tem psicanálise. Que legal. Então é bom saber que primeiro eu gostei da tua abordagem porque você trata de um assunto assim como uma naturalidade diferente, que permite que as pessoas vejam assim, olha, não é o fim do mundo, tem muita coisa que pode ser feita, né? E a gente ficar atento a esses detalhes, entender essa situação, fica muito mais fácil de entender esses sinais mesmo e fazer alguma coisa por essa pessoa. Então, eu agradeço a tua presença, viu? Eu que agradeço. Agradeço. E vamos ficar atentos aí aos sinais, que pode até ser uma visão pejorativa de si, aquela pessoa que está sempre falando mal de si, tipo, tinha que visão ser comigo, distorcida. né? Então, são sinais de que a pessoa, às vezes, ela está brincando com alguma coisa, mas ela está te falando que algo não vai bem, né? Sim, às vezes, até em tom de brincadeira pode ser uma verdade, né? Bem observado. Doutora Gisele, você está no Instagram, né? gisele.cr. Então, para você também saber mais sobre esse assunto, sobre outros assuntos da psicanálise, você pode entrar lá no perfil da doutora Gisele. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Sempre bem-vinda, tá? Lembrando que a nossa saúde é única, né? Sim. Então, se quiserem também seguir o perfil da Escola de Saúde Única, da Uninter. Que legal. Pode lá ter também conteúdo interessante. Que legal. Muito obrigada, tá? Agora quero chamar você, já que nós estamos falando desse assunto, sobre saúde, né? Sobre vida, sobre
conexão. Esse foi o tema de fundo aqui. Quero te convidar para ir numa viagem comigo, para a gente aprofundar a tua espiritualidade. Porque quando a gente trabalha a nossa espiritualidade, a gente se fortalece na nossa saúde, nos nossos relacionamentos, na forma como a gente toma consciência de si, autoconhecimento. Tudo isso a gente consegue trabalhar quando a gente traz essa espiritualidade. Eu me comprometo com você de trabalhar todos esses aspectos nessa viagem. A gente vai sair daqui de Curitiba em dezembro deste ano, então tá aí, porque passa super rápido, né? Estamos no último dia de agosto já. Dia 3 de dezembro a gente sai, vamos até Aparecida do Norte, vamos passar por Frei Galvão e vamos terminar em Campos do Jordão. Então uma viagem assim, um local é lindíssimo, a rota é linda, a experiência que você vai viver lá maravilhosa, porque todos os detalhes estão sendo pensados, roteiro, conteúdo que eu vou levar para você para trabalhar essa questão da espiritualidade, tudo isso vai estar dentro do roteiro, tá? E quem vai proporcionar essa experiência para você, cuidando de tudo para que você possa viver a melhor viagem, é a Libermundo, está aparecendo para você o telefone. Então o que eu vou pedir para você fazer agora? Mande uma mensagem, um WhatsApp para eles, tá lá no 41 999650377. Já manda uma mensagem, pergunta, o que está incluso no roteiro? Ouvi a Carol falando aí, eu quero participar dessa viagem, como que vai ser? Eles vão te dar todos os detalhes para você se programar e vir comigo. A saída vai ser de Curitiba, então o convite é para todo o Brasil, mas saída aqui de Curitiba, tá bom? Então venha comigo nessa viagem até Aparecida do Norte. Agora nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho. O que a gente vai falar na volta? Sobre segurança das suas compras pela internet. Eu sei que tem muita gente aderindo a esse novo formato e a gente quer te ajudar com isso. Eu volto já. De volta nesta quarta-feira para você de todo o Brasil. Eu falo direto de Curitiba, cidade sede da TV Evangelizar. Mas hoje em dia a distância não é um problema nem para quem quer fazer compras. Eu não sei qual que é o teu hábito aí de compras pela internet, mas eu tenho certeza que alguns dos objetos, algumas das suas necessidades que você já adquiriu, às vezes saiu de outra região do país, às vezes até veio de outro país. E a gente, por isso mesmo, né? Estamos nesse mar da internet, a gente tem que entender as regras do jogo para que você não seja enganado. Porque da mesma forma como tem empresas muito sérias ali, tem também aqueles golpistas, né? Em todo lugar tem, por que seria diferente na internet? Então a gente vai falar agora sobre isso, segurança na internet. A minha convidada já está aqui, a doutora Letícia Lacerda, que é advogada. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, Carol? Boa tarde. Tudo, graças a Deus. Doutora Letícia, acho que nesse tema a gente tem que entender, acho que basicamente 2 pontos aqui, né? O primeiro seria uma escolha, né, da empresa, enfim, da compra que vai ser feita. E junto com essa escolha, o que é que tem que ser visto nessa transação comercial para evitar os possíveis golpes, enfim, as perdas, seja do produto que não chega, seja do pagamento que foi desviado, enfim, quais que são os riscos que estão atrelados? Então, vamos lá. Como você introduziu aqui para nós, justamente, com esse mundo que existe hoje, que estamos ao alcance através da internet, vieram muitas facilidades para nós fazermos compras de produtos que vêm de todos os lugares. Certo. Só que é preciso estar sempre muito atento, porque com tantas facilidades também vieram os golpes. Uhum. Então, eu trouxe aqui duas situações. Uma, do que nós temos que saber ao comprar pela internet e principalmente os cuidados que são necessários. Pronto. Tá? Então, falando daquilo que são os nossos direitos
com relação às compras pela internet. Quando compramos pela internet, isso se aplica às compras que são feitas fora dos estabelecimentos comerciais. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz para todos nós um prazo de 7 dias para a desistência da compra. Tá. Ok? Que seria o arrependimento de compra? Exatamente, Tá. Perfeito. Então não é necessário que o produto esteja com defeito, que o produto não seja o desejado, se simplesmente você se arrependeu da compra daquele produto em até 7 dias úteis, ele pode ser devolvido. Tá. E o valor pago também tem que ser devolvido integralmente. Certo. Inclusive o valor do frete. Inclusive o frete? Tá. Inclusive o frete. E também, nesse caso, tem que estar incluído o frete do retorno. Tá. Tá? Isso também é de responsabilidade do fornecedor. Tá. Ok? Letícia, eu recebi, passaram os 7 dias, quando eu fui usar o meu produto, eu percebi que ele estava com problema. Tá. Ou com algum defeito, ou às vezes eu fui fazer uma instalação, quebrou, Tá. e aí que eu percebi que não era o produto que eu queria. Tá. Não tem problema, tá? O Código do Consumidor também nos traz a defesa de que produtos que são não duráveis, ou seja, aqueles que vêm a vencer comida, bebida, às vezes até um cosmético, 30 dias para fazer a devolução do produto, caso ele esteja com defeito. Com defeito. Tá, 30 Isso. dias com defeito. Com defeito. E os produtos duráveis, eletrodomésticos, eletrônicos de um modo geral, até 90 dias para fazer essa bastante. devolução. Tá. Isso. Mas de quando que esse prazo começa a contar? A Da- partir de que data? Da nota fiscal, não? Não, de quando eu identifico o problema, tá? Porque às vezes pode acontecer, né? Tá. Recebi, viajei, Pode acontecer. pode acontecer de você vir a testar esse produto. Ou às vezes é um produto que depende de uma instalação. Ah, Vou instalar somente, enfim, 40 dias depois, tá. sabe? Ou um prazo maior ainda. É a partir da data que você identificou o problema, vai fazer a devolução, Tá. tá? Até aí, tudo bem, certo? sim. Estamos falando aqui de Até aí tá, tem situações- bastante vantagem de comprar não, e na tá internet. tudo certo, deu Aham. tudo certo, identifiquei o problema, devolvi, a empresa trocou para mim, ou dentro dos 7 dias, devolvi, recebi o dinheiro, tá tudo certo. Tá. Mas e quando não é isso que acontece? Tá. Né? Quando eventualmente fazemos uma compra, o produto vem algo completamente diferente, ou às vezes até o produto não vem. Tá. Tá? Nesses casos, infelizmente, eu sou obrigada a dizer que, num primeiro momento, fazer a tentativa do contato com o fornecedor, Tá. sabendo já que, se por acaso se trata de um golpe, Não vai ter muito o que fazer. não vai ter sucesso nenhum. Porque às vezes a empresa não existe, às vezes foi um. Realmente. Aí não tem como nem rastrear, né? Nem Não. pra pedir o direito, Não, digamos. Tá? Aí, logicamente que deixo dito aqui, enfatizado, que reclame, né? Por exemplo, existem muitas compras, às vezes, que podem ser feitas através das redes sociais. Então, digamos assim, você está lá na sua rede social, remete você para algum lugar, aparece lá a propaganda de um produto, Tá. você coloca comprar, ele vai te jogar para Pra um site. Certo. Muito cuidado, tá? Muito cuidado para que site que vai te remeter, se existem comentários e ainda assim, vejam, porque como hoje a tecnologia já está bastante avançada, até mesmo os comentários Podem ser fake. podem ser manipulados pela empresa. Mas isso, por exemplo, até se forem muitos comentários, por isso que isso foi uma coisa que eu já me questionei, né? Mas se eu tô vendo ali, sei lá, 2.000 comentários, será que a empresa teria manipulado 2.000 comentários? A gente tem, assim, alguma pista ou não? Tem que realmente buscar confiança. Tem que buscar confiança, tá? Porque assim, o que eu vou te dizer? Até onde eu sei e vim pesquisando, inclusive, sobre esse assunto, tudo é possível. Tá? Através da tecnologia, hoje em dia, da maneira como está avançada, tudo é possível. Sim. Então, muito cuidado, até assim, naqueles casos de você ler
o site ali, às vezes o site original do vendedor tem um S no final e aquele golpista te remete para aquele que é idêntico, mas não tem aquela letrinha a mais, sabe? É um detalhezinho, então, né? Exatamente. Então, todo cuidado é pouco. E algumas dicas que eu posso deixar aqui justamente muito cuidado com essas compras que são feitas através das redes sociais, tá? Porque aquilo pode te remeter a um site que de repente não é do real fornecedor, tá? As compras feitas com cartão de crédito ainda são mais seguras do que aquelas feitas através do pagamento por boleto ou Pix. Por quê? Porque você pode, nesse caso, ainda solicitar a ajuda do banco, né? Ao denunciar e pedir para o banco ou a empresa do cartão de crédito que te ajude e faça o bloqueio, rastreio ou o bloqueio da própria compra, né? Exatamente. E às vezes a não cobrança daquele valor, né? Ou até mesmo a devolução daquele valor. Sempre que fizer compra através também desses sites que são o que chamam dos marketplaces, tá? Que você entra lá, existem várias opções. Eles vendem produtos de terceiros. Certo. Tudo bem. Mas quando for para fazer uma compra ou fazer uma pergunta para o fornecedor, sempre se mantenha conversando com esse fornecedor dentro daquele marketplace. Nunca sair de lá. Nunca sair de lá. Sempre ali pelo chat do marketplace, tudo por ali que é mais seguro. Exatamente, porque geralmente aqueles que estão mal intencionados vão tentar te levar para uma conversa fora dali. Entendi. Aonde não vai mais haver nem o rastreio daquele marketplace e nem a segurança também que é nos dada, aquela garantia que é nos dada dos marketplaces. Então, é muito importante que tenham cuidado com isso. Por quê? Uma vez pago, uma vez feito o Pix, é muito difícil de reaver os valores novamente. Tá? Então, por isso, todo esse assunto, mas né, não é possível. Pois é, o pior é que porque isso vai e esses valores já são transferidos de uma conta para outra e tudo mais, fica realmente muito difícil dos bancos rastrearem e, por consequência, a compra é feita por nossa vontade, liberalidade, então é muito difícil, como provar, né? Exatamente, de pedir para o banco restituir. Acaba que não consegue. Então, assim, muito bom comprar pela internet, muito bom que hoje a gente pode utilizar dessa tecnologia, mas todo cuidado é pouco. Sim. Muito obrigada, viu, doutora Letícia, por estar aqui nos respondendo como sempre, tá? Muito obrigada. Obrigada a você, Carol. Agora quero te chamar a atenção para sinais da osteoporose que podem ser muitas vezes silenciosos e você pode fazer algo a partir do primeiro clique que aparecer por aí, tá? Acompanhe nessa matéria. Com o passar dos anos, a estrutura do nosso corpo sente os efeitos do tempo. A osteoporose é uma das doenças que mais preocupam, porque leva a perda de massa óssea, deixando assim os ossos mais frágeis e porosos. Uma deficiência alimentar, por exemplo, uma deficiência do uso de cálcio, né, na dieta. Outras doenças como o tabagismo, tá? Isso pode acontecer. A falta de exercício físico também é um fator de risco para a osteoporose, além do próprio envelhecimento natural da pessoa. Cerca de 10 milhões de pessoas têm osteoporose no Brasil e apenas 20% sabem que possuem a doença. Silenciosa, ela pode ter consequências graves. A osteoporose é uma doença silenciosa. Ela não causa dor diferente da artrose, que é o desgaste da articulação. Então, são situações bem distintas. A artrose causa mais dores, enquanto a osteoporose ela é silenciosa. E muitas vezes o diagnóstico é feito quando a pessoa tem uma queda em casa mesmo e quebra um osso que está fraco. O médico ressalta que é possível prevenir a osteoporose, mas esse cuidado deve começar cedo, já que ganhamos massa óssea até os 20 anos de idade. O que é mais importante é a prevenção.
né? E a prevenção da osteoporose, ao contrário de que muita gente pensa que é somente depois dos 50, 60 anos, não. O tratamento da osteoporose começa na infância, com uma dieta adequada de cálcio, uma alimentação adequada desde a infância. E vitamina D, que é outro aspecto importante, tomar sol. Sem dúvida, a radiação solar estimula a produção de vitamina D, que vai ajudar na absorção do cálcio que a pessoa ingere. E já que não tem idade para cuidar da saúde óssea, tem gente preocupada com o assunto desde cedo. Os alunos de um colégio aqui de Curitiba desenvolveram um projeto para estimular a prevenção da osteoporose já na infância e na adolescência. Por ser uma coisa que não afeta diretamente a gente agora, é uma coisa que a gente não pensa muito. Falo a gente porque eu mesma, antes de começar esse projeto, não consumia a quantidade ideal de cálcio. A gente começou uma arrecadação de leite, né, para a Fundação Iniciativa, que é uma casa lar que abriga crianças de 3 a 18 anos. A faixa ideal de consumo para um mês seria de 168 litros. Né? Começou com essa meta de arrecadar a partir da escola esses 168 litros. Como a gente tem que prestar atenção nos nossos costumes agora, que vão ser extremamente significativos para a nossa saúde óssea, inclusive, daqui a 50, 40 anos. E além de cuidar da nossa saúde, desde sempre também temos que cuidar do nosso planeta. Por isso que depois do intervalo nós vamos falar um pouco mais sobre educação ambiental e como criar essa consciência de sustentabilidade. Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com este programa de quarta-feira, dia 31 de agosto. Último dia para você aproveitar este mês. Último dia para você cuidar do que precisa do nosso planeta. A gente vai falar agora sobre educação ambiental. Gente, eu fico tão triste quando eu vejo um título desses para o nosso país estar entre os países mais poluídos do mundo, gente. Ai, que tristeza isso, né? Mas eu sei que, assim, apesar da gente ouvir falar de a Mata Atlântica está diminuindo, a gente tem aí poluição de rios, eu sei que a gente tem bons exemplos também, tá? Eu sou aquela pessoa que tem esperança e se a gente ainda não está plantando, eu acho que a gente pode começar a partir de qualquer momento, né? Basta que a gente tenha mais conscientização. Então, vamos falar agora sobre essa questão ambiental. Acompanhe. O Brasil está na lista dos países mais poluídos e ocupa o 4º lugar no ranking mundial com o maior acúmulo de emissões de gases e poluentes. Um reflexo do descuido com o meio ambiente que uma lei vem tentando mudar desde 1999. É a Lei de Educação Ambiental Brasileira, que prevê a formação de cidadãos mais conscientes. A sugestão, principalmente para as crianças e para os adolescentes, é que isso se dê de forma mais lúdica, não por intermédio de aulas expositivas necessariamente, mas por intermédio de visitas, conscientização sobre como realizar a preservação do meio ambiente de forma prática, como reciclar o lixo, como fazer eventualmente uma compostagem, como cuidar de um jardim. E já que educação ambiental se aprende na prática, nós estamos na Estação Ecológica de uma escola. Um projeto que ensina as crianças a cuidarem dos animais e da natureza desde cedo. Um aprendizado para a vida toda. Viver a questão do meio ambiente, desde um plantio de árvore, desde uma nascente, ver como é que brota a água. Quando seca a nossa água na cidade, eles veem que o Passaúna seca porque nós somos vizinhos do Passaúna aqui. Desde o nascimento dos bichinhos, uma chocadeira, o reaproveitamento dos alimentos que sobram na nossa escola, que vêm todos para cá para os animais, né, se alimentarem. E esse aprendizado está na ponta da língua. Da onde vêm essas cascas? Da escola. Da comida de quem? Da gente. Para onde vão essas cascas? Dos animais. Lá na escola a gente está fazendo um projeto do lixo reciclável. Ele ajuda muito também no meio ambiente. Cuidar da natureza, cuidar dos bichos, reciclar para não prejudicar a natureza. E me conta uma coisa, Vinícius, você leva assim tudo que você aprende aqui para casa, para o papai, para a mamãe, para a família, para todo mundo também cuidar do meio ambiente? Como é que você faz? Sim, eu falo para eles, porque se todo mundo fazer isso, o mundo vai ficar melhor, daí não vai poluir.
É preciso lembrar que educação ambiental não é assunto só de criança. A lei também prevê a aplicação desse conteúdo nas universidades. Realizar educação ambiental não é fazer com que os cursos tenham uma disciplina sobre meio ambiente, sobre as questões ambientais, mas é fazer com que esta visão do ambiente esteja inserida nos diferentes conteúdos das diversas disciplinas que existem na formação profissional. Apesar do objetivo da lei ser as instituições educacionais, não podemos esquecer que a preservação do meio ambiente depende de toda a sociedade. Existem várias formas de fazer isso por intermédio de conscientização de campanhas, tanto em âmbito municipal, quanto estadual e federal. O mais comum e mais assertivo é que o próprio município implemente políticas públicas voltadas à conscientização. A gente tem que fugir um pouco do modelo individual de educação ambiental e pensar sempre numa educação ambiental que é coletiva. A partir da coletivização, não apenas ela é mais efetiva do ponto de vista de conscientização, como ela se propaga muito mais rápido. E essas empresas nessa concepção, elas são muito mais proativas e aí fazem com seus colaboradores todo um processo de capacitação. Se você envolver os funcionários nessas ideias, né, de como reduzir geração de resíduos, reduzir impactos ambientais, eles se sentem parte dessa construção e passam a entender a problemática ambiental e inclusive a refletir nas suas casas. E falando em sustentabilidade, eu já me lembro das abelhas, né? Então que tal a gente aprender mais sobre elas no nosso Evangelizar Ensina de hoje? Cada espécie tem suas particularidades e características específicas no mundo animal. No Evangelizar Ensina de hoje, vamos te contar algumas curiosidades sobre um grupo de insetos voadores extremamente inteligentes, as abelhas. Todo mundo sabe que elas apresentam grande importância ecológica, sendo a única espécie de insetos que produzem alimentos que são consumidos pelo homem. Além disso, as abelhas são animais sociais que vivem em colônias superorganizadas, as conhecidas colmeias. Fazem parte de uma hierarquia social: a rainha, as operárias e os zangões. Cada grupo possui funções bem definidas. Apenas as abelhas fêmeas trabalham. A única tarefa dos machos é fecundar a rainha. Depois de cumprirem essa missão, eles não são mais aceitos na colmeia. Geralmente, as abelhas se comunicam entre si através de uma dança, transmitindo informações sobre a localização e distância das flores. Suas asas batem cerca de 11.000 vezes por minuto a cada voo, produzindo o famoso zumbido que todos conhecem. Como a grande maioria dos insetos, as abelhas possuem 5 olhos, 3 pequenos no topo da cabeça e 2 maiores, chamados de compostos, localizados na parte da frente. Eles são capazes de permitir uma visão panorâmica, ampliando o tamanho de tudo em 60 vezes. Já os olhos menores têm como função apenas detectar a luz. Existem milhares de espécies de abelhas. Só no Brasil são mais de 400. As mais perigosas do mundo são as africanas. Em apenas 30 segundos, elas são capazes de injetar 8 vezes mais toxinas do que as outras espécies. Espero que tenha gostado dessas curiosidades. Te encontro no próximo vídeo. Até mais! E eu te encontro amanhã no nosso programa diário aqui pela TV Evangelizar. 3h30 da tarde é o nosso encontro, mas continue na nossa programação, que é sempre, sempre pensada em você. Então se cuide, fique com Deus e até amanhã.